Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre Crash Airway, sobre via aérea crítica, o que é isso, quando isso acontece, quais são as definições, como que lida com isso. Mas antes da gente abordar a via aérea crítica, que não é sinônimo de via aérea difícil, já vou logo adiantar para vocês. Antes da gente abordar o que é via aérea crítica e como manejá-la, deixa eu me apresentar. Eu sou Leonardo Goltara, sou médico emergencista, coordenador da residência de medicina de emergência aqui da Multivix. Vocês vão me encontrar nas redes sociais como @emergência-raiz. E aqui junto comigo, mais uma vez, a minha co-apresentadora do Pod Raiz, ela, doutora Luísa Brown? Brown ainda? Não é doutora Luísa Brown, é Brown, mas não é Brown. Tristeza na nação do Emergência Raiz. Doutora Luísa casou, então agora a doutora Luísa Brown Cadorini. Isso. Mas sempre a nossa Brown. Bem-vinda, Luísa. Tudo bom, Léo? Já tava com saudade. Tava com saudade também, tem um tempinho já que a gente não grava. É. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Então vamos lá. Vamos falar do nosso tema de hoje. Chega de lero-lero, de papo. A gente gosta de raiz e direto ao assunto. Lu, o que é Crash Airway? O que é a via aérea difícil? Então, Léo, a gente até fez um episódio, né, sobre o manejo de via aérea difícil também. Quem ainda não escutou, acho que é legal dar uma olhadinha. A via aérea crash, né, ou airway, que seria um termo aí em inglês, ela não tem uma definição exata para o português, mas o WALS traz como sinônimo de via aérea crítica e uma via aérea imediata. Ela está dentro e ela pode se encontrar num contexto de via aérea difícil, mas elas não são sinônimos. Beleza. Ela acaba sendo uma via aérea difícil porque é uma via aérea que você precisa fazer muito rapidamente, né? A velocidade, a emergência dela acaba classificando-a como difícil. Mas o que é a via aérea crítica? Vamos combinar um nome. Em inglês, pessoal, a literatura traz como crash, né? Crash de colisão, crash airway. Em português, a tradução não fica muito boa e alguns livros chamam de via aérea imediata, outros chamam de via aérea crítica. Para nosso episódio aqui, vamos chamar de via aérea crítica. Até porque teve uma vez que eu fiz uma publicação sobre isso e o algoritmo da rede social me derrubou porque estava achando que eu estava falando de queda de avião, de crash airway, né? De queda de linha aérea, de aeronave, não tem nada a ver. Então vamos chamar de via aérea crítica. O que é uma via aérea crítica? Então, Léo, esse contexto de via aérea crítica nada mais é do que uma via aérea em que a gente precisa ter uma conduta imediata frente a um paciente inconsciente, irresponsivo ou com uma função cardiopulmonar prejudicada, aqueles pacientes pré-parada. A gente considera a necessidade de uma via aérea imediata, vamos dizer assim. Beleza, então a via aérea crítica, a via aérea crash é aquele paciente que não dá para esperar. Não dá para esperar. E aí aquele contexto de que acaba se relacionando com o conceito em si de via aérea difícil também, elas se interrelacionam, porque a sua decisão ela é imediata, muitas vezes você não consegue compensar aquele paciente como você gostaria e não se prepara para um contexto de via aérea difícil. Então isso é importante a gente destacar. É o paciente que está parando? É isso? É aquele paciente que naqueles próximos segundos, aqueles 30 segundinhos ali, se você não toma essa conduta, esse paciente evolui para uma PCR e pode muitas vezes evoluir para óbito. Entendi. Então, agora que eu entendi, né, que entendemos, conseguimos esclarecer o que é uma crash airway, a via aérea que você precisa tomar imediatamente, o paciente está parando. Como é que a gente... Qual que é o algoritmo? Como é que a gente lida com isso? Seda, intuba, pré-oxigena, o que a gente faz? Eu acho que o primeiro questionamento nosso como emergencista é realmente se perguntar se esse paciente é uma crash airway. Então, se a gente responde sim para essa pergunta, a gente já se prepara para uma conduta imediata. E aí uma coisa que eu vou destacar, Léo, é que todo emergencista deveria andar com uma luvinha no seu bolso. A gente conhece vários emergencistas, a gente tem aí as pochetezinhas clássicas do emergencista, porque realmente a gente pode se
se deparar com uma via aérea crítica e não estar tão preparado assim. E num contexto de 30 segundos, às vezes até o calçamento da luva, ele se torna aí um dificultador, né, para essa tomada de decisão. Então, eu queria destacar esse contexto de... Na minha residência eu não fiz residência de emergência, eu sou de outra geração, não tinha na minha época. Aliás, mentira, tinha um programa embrionário lá em Porto Alegre, mas não era uma coisa como é hoje, disseminada. Mas na minha residência de clínica médica, que é a minha origem, você sabe que eu andava com um laringoscópio no bolso do jaleco, né? Laringoscopia direta. A gente fazia muita coisa diferente à época, era mida e fenta para todo mundo, etc. Tal, mas a gente andava com laringoscópio no bolso do jaleco, devidamente embaladinho, filme plástico, higienizado, porque o pronto-socorro era uma porta aberta e chegava paciente toda hora, e a gente não tinha esse termo à época, não conhecia, pelo menos. Isso eu estou falando, gente, quando eu fiz residência de clínica foi em 2002. Então o tio tá um pouquinho rodado já. Mas isso já rolava da gente andar assim, o mais preparado possível. Hoje em dia o pessoal tá... E as pochetes hoje em dia, de quem fala sala vermelha, tá virando um verdadeiro cinto de segurança do Batman, né? Cinto de segurança não, cinto de utilidades. Do Batman, né? Que você anda com ultrassom point of care, anda com um buge, um vídeo laringo, você começa a andar com cada vez mais coisa, luvas. Mas eu concordo com você, a gente tem que estar o mais preparado possível. Mas, tô lá no pronto-socorro, tô com meu cinto de utilidades, tá montadinho, adentra, porta vermelha adentro, um paciente com uma insuficiência respiratória já gaspeando já. Você percebe que ele ainda tem pulso, ele está gaspeando, mas ele tem pulso, ele não está parado, mas ele já está fazendo ali, começando a querer fazer bradicardia muitas vezes por hipóxia, já está fazendo hipoxemia, está dessaturando. O que a gente faz? E aí, a nossa primeira pergunta foi respondida, então a gente está diante de uma via aérea crítica, e aí via aérea crítica é igual a laringoscopia direta, Léo, seja através de um vídeo laringo, seja através do laringoscópio tradicional. Então a gente vai entubar esse paciente. E aí o primeiro passo é conseguir entubar esse paciente, ok. Mas usa medicação para entubar ou como é que é isso? A gente faz aqueles 7 P's? Então, esses 7 P's não vão funcionar aqui, Léo. É uma grande diferença dessa via aérea crítica, né? A gente não se prepara, mesmo que nós, emergencistas, já estejamos sempre preparados, a gente não se prepara e não é necessário fazer nenhum tipo de sedação, nem indução nesse paciente, porque a gente considera que o contexto dele, tanto perfusional quanto cardiopulmonar mesmo, ele não seja necessário de uma inibição, né? Não tem a necessidade de inibir isso com alguma medicação. Então, é laringoscopia a seco mesmo. A seco. Tem gente que sempre vai falar assim, mas o paciente sente dor. Antes com dor vivo do que sem dor parado, morto. Exatamente. Então, é isso, né? O paciente chegou, está gaspeando, está evoluindo com uma iminência de parada, ainda tem pulso, mas está evoluindo com iminência de parada, é intubação imediata, a seco, se for o caso. Eventualmente, às vezes, só que tem um porém. Às vezes a gente vai tentar fazer a seco e o paciente não colabora. Exato, a gente vai chegar nesse passo a passo aí. Na verdade, assim, se a gente consegue entubar a seco, ok, garantimos uma via aérea. Tá lá, tá entregue, abriu o bocão, abre a boca, foi que eu tenho um presente. Perfeito. Aí passou. Tubo na goela. Tubo na goela. Mas tem uns que estão, apesar de gaspeando, apesar de preparada, eles não permitem, né? Abre a boca, não tem... Tá travada a mandíbula, o que a gente faz? Exatamente. E aí a gente entra num contexto que a gente chama, Léo, assim, tentei laringoscopar uma vez, não consegui, preciso garantir a oxigenação desse paciente. Então, esse paciente volta pro ambu, volta para os mecanismos de oxigenação. Se eu conseguir oxigenar ele, ok, vamos para o próximo passo. Agora, se a minha resposta for não, então se eu não consigo garantir
a minha oxigenação desse paciente, ou seja, não consegui entubar, não estou conseguindo ventilar, eu entro num contexto de via aérea falha. E aí é outro algoritmo. Então a gente pode até gravar um podcast só de via aérea falha, mas basicamente a gente entra em outro algoritmo. E aí sim, se eu entro nesse contexto de não laringoscópio, não consigo oxigenar, eu posso abrir mão de alguma medicação, que é o famoso bloqueador neuromuscular. Bloqueador neuromuscular a seco. A gente não vai fazer... Indução, sedação, analgesia, nada. Fentanil a gente já não gosta em grande parte dos pacientes. Mas nem um midazolam, um etomidato, uma ketamina, propofol, nada. É só o bloqueador neuromuscular, porque você quer resolver aquilo nos próximos 30, 40, 60 segundos. Então é bloqueador neuromuscular, abre a boca, fecha os olhos que eu tenho um presente para você, tubo na goela. E tem um detalhe sobre a dose, né, Lu? É importante destacar, Léo, que a dose é o dobro da dose que geralmente a gente usa na sequência rápida. Então, a dose geralmente que a gente usa é de 1 mg/kg da succinil, que é o mais disponível dos bloqueadores, tá bom? Despolarizante. E aqui, no contexto de via aérea crítica, a gente vai usar 2 mg/kg. Justamente porque a gente quer garantir que o paciente relaxa, garantir que você vai passar o tubo. Exatamente. E aí, nesse contexto, a gente pode fazer uma nova tentativa de laringoscopia, e aí, num contexto aí de um relaxamento maior da musculatura desse paciente, trazendo aí grandes chances da gente ter efetividade, né? Nessa próxima tentativa de intubação. E se no final das contas nada disso der certo, você tentou a seco ali, o paciente estava quase parando, não teve sucesso. Você tentou oxigenar, não teve sucesso. Você fez o bloqueador neuromuscular, não teve sucesso. Essa é a clássica definição de não intubo, não ventilo. Exatamente. E aí, se você não intuba, não ventila, você precisa necessariamente partir para um plano B, ou C, ou D. Então, ou vai, se couber, botar um dispositivo supraglótico. Exatamente. Dentro do contexto, né, de via aérea falha, a gente entra com os dispositivos extraglóticos como uma tentativa de oxigenar esse paciente quando a gente não consegue laringoscopar. E aí a gente bloqueia na tentativa de uma nova laringoscopia, e se ainda assim não consigo entubar, não consigo ventilar, a gente entra na crico. Via aérea cirúrgica. Vocês precisam entender o seguinte: crico é um daqueles procedimentos que a gente treina para não fazer. Exatamente. Se você tem... Nossa, eu tô com a mão excelente de crico. Eu faço, tô fazendo crico pra caramba. Provavelmente você tá entubando mal. Porque... Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Porque crico é o procedimento que demanda alta acurácia, mas baixa frequência. Então a gente precisa de treinar bastante, mas a gente usa muito pouco. E para isso tem modelos em animais, modelos em impressora 3D, diversas simulações que a gente pode usar para treinar e fazer crico. Queria mandar um abraço para os amigos lá do TDAC. Eles recomendam até uma vez no ano, né? A gente está sempre atualizando essa questão da crico, porque todo profissional, e não só emergencistas, né? Mas que trabalham no departamento de emergência, eles têm que estar atualizados, então a gente tem que estar preparado para crico, mas de preferência que a gente não precise utilizar. Exatamente. Mas a moral da história que eu quero dizer é o seguinte: que se você está fazendo muita crico, você está errado. Agora, se você não está fazendo nenhuma crico, nunca acontece com você, provavelmente você os pacientes estão parando e você não está chegando na indicação de crico. O mais difícil da crico é a decisão de fazer uma crico. É mais difícil do que a execução da técnica propriamente dita. Você decidir que você vai fazer uma crico, que você não vai fazer uma quarta, quinta, sexta, enésima tentativa de intubação, que você não vai persistir com aquele ambu que está meia boca, que você não vai persistir com aquela máscara laríngea que não acoplou direito, e você vai partir direto para crico. Ou até mesmo um paciente teve um trauma no pescoço, que você não vai ficar tentando acessar por via alta, você já vai tentar direto por via baixa. O mais difícil da crico é decidir por fazer a crico,
Mas se você está num plantão de emergência, você precisa estar preparado, estudado, treinado, capacitado cognitivamente, manualmente, para tomar essa decisão e executá-la de uma forma rápida, né, com destreza. Parênteses. Eu tenho preconceito de falar com destreza porque eu sou canhoto, né? Eu sempre acho que fazer com destreza é preconceito contra os canhotos. Por que é com destreza? Por que não é com esquerdeza? Mas enfim, fecha parênteses, devaneio total, volta para o podcast. Então é isso. E aí, beleza. Tomei a decisão de entubar, crash airway, passei o tubo, e agora? Então, conseguiu entubar é o que a gente espera, realmente. Aí é o manejo pós-intubação, não tem muito mistério em relação a isso. Então, eu acho que a questão maior mesmo, Léo, é esse passo a passo. É a gente ter essas cartas na manga para poder, diante de uma via aérea crítica, tomar a decisão certa e saber para qual caminho a gente está indo. Entendeu? Talvez eu seja, fazendo esse paralelo com a crico, né? A decisão de fazer a crico imediatamente talvez seja a parte mais difícil de fazer a crico. Talvez quando a gente fala de crash airway, talvez quando a gente fala de via aérea crítica, a decisão de que não vou preparar nada, me dá o tubo laringe que vou passar seco mesmo, é aqui agora, porque não dá tempo. Talvez essa decisão seja mais difícil no manejo da coisa toda. Uma vez que você decidiu, vai até o final. Abriu a boca, tá relaxado, passa o tubo do jeito que tiver. Se não abriu a boca, não está relaxado, já faz 2 mg por quilo de succinil e tenta passar o tubo do mesmo jeito. E se não der certo, você já parte para plano B, plano C. Essa firmeza no decidir é importante. A gente não quer que os pacientes sofram, não quer ter pruridos com isso. Se possível, a gente usa sequência rápida. Já tivemos um episódio sobre sequência rápida. Se possível, usa sequência prolongada. Já tivemos um episódio sobre sequência prolongada. Mas agora, talvez, fechando aí talvez as 3 principais raciocínios, algoritmos, crash airway. Se não dá para usar sequência rápida, se não dá para usar sequência prolongada, mas vai, não fica no meio do caminho não, que provavelmente essa é a pior opção. Acho que é isso, Léo. Eu também acho que é isso. Acho que deu para a galera entender um pouquinho desse contexto dos algoritmos. Fica a dica, né, do Manual de Walls. É um livro muito bacana para quem está estudando sobre via aérea. É o livro sobre via aérea, embora a gente tenha já um livro fantástico também do OneWard e colaboradores, totalmente brazuca sobre via aérea, também muito legal. Então, se você quer uma literatura internacional, Walls, né? Paredes, Walls. Se você quer uma literatura nacional, tem um material muito legal também. É só procurar saber, gente. Existe muita vida além do ACLS. É isso. E é isso. Dúvidas, perguntas, sugestões, vontade de mandar um pix, pode mandar @doutora Luísa Brown. Nossa, super brown, recém-casada. E @emergência raiz. Obrigado. Manda pra gente. Um beijo, gente. Tchau, até a próxima. Até a próxima.